9,9 Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Presidente da executiva do Guarani deixa cargo à disposição para o Conselho Deliberativo. Presidente do Icasa dá detalhes da reunião com o secretário de Esportes do Estado em Fortaleza. Diretoria do Crato convoca o seu torcedor para apoiar a equipe domingo no Romeirão contra o Icasa. 12 mil ingressos para Clássico Rei da próxima terça-feira no PV. Fortaleza goleia Atlético e Pikachu completa 100 jogos com a camisa do Leão. Ceará terá teste de Série B contra a equipe do Sampaio Correia. Ferroviário faz treino tático na Barra do Ceará e depois fará coletivo no CT do Vitória em Salvador. E ainda no Guarani, depois de mais uma goleada sofrida, dia de folga para os jogadores do Leão do Mercado. Agora 18 horas e 7 minutos no ar, Vale Esportes com o timaço da Vale FM. Vale Esportes é futebol de primeira. O Cariri da Sorte Especial desta semana está demais! Tem 15 mil reais em dinheiro do primeiro ao terceiro sorteio. 15 mil! E um lindo Fiat Mobi 0 km só no quarto sorteio. Um Fiat Mobi zerinho só pra você. E 10 mil reais no Super Giro da Sorte. São 20 giros de 500 reais. Já pensou faturar toda essa grana ou um Fiat Mobi por apenas 5 reais? E mais, o título é dupla chance. Ajude a Pai Brasil e concorra. Título emitido pela Cover Capitalização. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Madeireira Beira Rio, toda a qualidade, tem o melhor preço da cidade. A entrega mais rápida não te deixa na mão. Madeireira Beira Rio, a melhor opção. Vem, 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 pega ali
lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Madeireira Beira Rio, a número 1 do Cariri. Muito mais que madeiras, você encontra hidráulica, elétrica, ferramentas, dobradiças, fechaduras, pisos, tudo em um só lugar. Telefone 88 35 12 50 07, WhatsApp 88 9 98 40 19 76. Madeireira Beira Rio. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511 3975. A segunda etapa do projeto Vestindo Esporte da Prefeitura de Juazeiro do Norte entrega novos kits de uniformes esportivos. Só nessas duas etapas do projeto já foram entregues 83 kits para equipes de futebol amador, futsal, vôlei, handball, basquete e arbitragens. A iniciativa contempla as principais associações desportivas do município, como Cadescor, ACA Juno, Liege e Ajuaf. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. A Alan resolve fazer mágica com martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Bom, vamos em frente pela Vale FM com o nosso Vale Esportes desta quinta-feira. Quem tá com a gente aqui é o grande JF, depois do belo programa Vale a Pena Sentir Saudades, hoje apresentado pelo nosso JF. Ele permanece conosco aqui no Vale Esportes. Tudo bem, João Filho? Um abraço, Marco. Boa noite pra você. Por aqui estamos. Vamos colar com o nosso Vale Esportes com muitas informações do nosso futebol. Nesta noite de quinta-feira, penúltimo encontro do nosso programa aqui na semana. Lembrando que o programa Vale Esportes tem oferecimento dos produtos Ambev, feitos com amor. Este é nosso, é aqui do Cariri. Eu disse produtos Ambev. Bom, a boa notícia, como já foi dado aqui ontem, o Guarani e o Crato vão jogar lá no Minaldão. O mesmo acontecerá com o time do Barbalha. Inclusive, foi divulgado ontem aqui no Vale Esportes, Barbalha e Guarani, ou Guarani e Barbalha, já que o mando de campo é do Guarani na próxima terça-feira, já será no Inaldão. Então significa dizer que após o jogo de domingo, que vai ser na Arena Romeirão, entre Crato e Icasa, os outros jogos com o mando de campo do Crato serão no Inaldão. O Crato já mudou uma partida. Daqui a pouquinho eu vou checar aqui qual é esse jogo, mas já tem uma partida do Crato, que seria na Arena Romeirão, e que o Crato vai pro Inaldão. O Guarani também jogará contra o Barbalha no Inaldão. Inicialmente esse jogo estava marcado para a Arena Romeirão, mas pela campanha das duas equipes, Guarani e Barbalha na próxima terça-feira jogariam as moscas lá na Arena Romeirão. Por isso, e até para diminuir as despesas, o jogo será às 3:30 da tarde,
da próxima terça-feira lá na cidade de Barbalha. Eu sinceramente acredito, Marco, que tanto Guarani como Barbalha no quadrangular da morte, né, para buscar a permanência, devem mandar também os seus jogos lá no estádio Inaldão, na cidade de Barbalha, até porque a situação é delicadíssima das duas equipes. Guarani de Juazeiro numa campanha vexatória, não sei qual palavra que a gente possa classificar essa situação que o Guarani enfrenta, de ter a pior campanha do campeonato, subiu como campeão da segunda divisão do futebol cearense e tá querendo voltar a passos largos para a segunda divisão. Meu Deus do céu. É a pior campanha do Guarani num princípio de competição, foram 4 jogos até agora, então mesmo nos anos em que o Guarani infelizmente foi rebaixado em outras temporadas, não se viu um início de campeonato tão ruim do Guarani como nesse ano. Sim. E eu puxando aqui pela memória, não é um dado que eu tenha certeza, que eu tenho pesquisado, mas puxando na memória nesses 30 anos que eu acompanho o futebol cearense como cronista esportivo, eu não me recordo de um campeonato em que um clube nas 4 primeiras rodadas tenha perdido os 4 jogos pelos placares que o Guarani perdeu. 3 jogos de 5 e uma partida de 1-0 como derrota. Então, eu não me recordo de uma campanha tão ruim de nenhum clube nas 4 primeiras rodadas de um campeonato cearense como essa do Guarani. Então, é assim, você usou o termo correto, João Filho. Eu também não tenho uma palavra que possa expressar essa campanha vexatória, decepcionante, indigna do time do Guarani até agora. É algo que nos traz muita tristeza. A gente viu recentemente o Guarani numa 3ª divisão de campeonato cearense há 2 anos atrás. Pela primeira vez o Guarani, um time com a tradição que o Guarani tem, jogando uma 3ª divisão, mas foi só 1 ano, já subiu para a 2ª divisão, começa a 2ª divisão, cheio de problemas, termina como campeão, nos encheu de alegria, e a gente vê o Guarani hoje numa situação vexatória. Vergonha é o mínimo que a gente tem nesse momento pelo que está acontecendo com o time do Guarani. A história do clube não merece isso, a história do futebol da nossa região também não merece isso. Sinceramente, dispensa qualquer comentário a mais que a gente possa trazer aqui no programa. Vamos seguir em frente? Vamos lá, já que daqui a pouquinho o Anderson já está por aqui, vai falar daqui a pouco desse momento conturbado, inclusive administrativamente falando, do time do Guarani na diretoria rubro-negra. Mas vamos falar do Icasa, porque renovam-se as esperanças que o Verdão do Cariri possa fazer bonito, e já tem Icasa e Crato. Crato que está convocando o seu torcedor aí nas redes sociais, né? Já há uma badalação na cidade do Crato para que o torcedor possa incentivar o Azulão da Princesa e vai enfrentar o nosso Verdão Juazeirense no próximo domingo. Aloysio Vilar, boa noite. É isso, Marco Valério, boa noite para você, boa noite para o JF, para o ouvinte que sintoniza a Vale FM. Estamos chegando com as informações do Icasa nesta quinta-feira e estamos aí vivendo as vésperas do jogo entre Crato e Icasa, estreia do Campeonato Cearense da 2ª Divisão. O torcedor já naquela expectativa boa, querendo ver esse time do Icasa, querendo dar o apoio necessário para que a equipe possa retornar à 1ª Divisão de 2024. E a semana de preparação segue. Essa que é a 5ª semana, Marco Valério, de trabalhos, né? O Icasa começou dia 2 de janeiro, hoje dia 2 de fevereiro, exatamente aí 1 mês de trabalhos do Icasa aqui no CT Praxedão. Hoje à tarde o técnico Marcelo Vilar comandou um trabalho com bola, um ataque contra a defesa. Logo na sequência ele trabalhou bastante a questão da bola parada, que tem sido um trabalho bastante executado durante a semana, viu? Cobranças de falta, cobranças de pênalti, de escanteio, muitas bolas alçadas na grande área. Esse trabalho tem sido aí uma máxima realmente dentro desse elenco da equipe icasiana. Mas a gente aproveita para falar de um outro tema, JF Marco, que é pertinente também, que é importante para o torcedor do Icasa entender algumas situações. O presidente do Icasa chegou hoje de uma viagem à Fortaleza, onde ele teve uma reunião com o secretário de Esportes do Estado do Ceará, o Rogério Pinheiro, justamente para debater a questão da Arena Romeirão, como é que vai se dar
esse mando de campo da equipe do Icasa na Série B do Campeonato Cearense. O Aloysio levou algumas pautas, como a questão dos bares, também do estacionamento, do total de capacidade, né, de assentos da Arena Romeirão. Enfim, o presidente icasiano acabou conversando com a gente agora há pouco e falou sobre esse assunto. Com vocês, Aloysio Gregório. Boa noite, marcamos essa reunião, já estava agendada para a gente definir algumas coisas da arena. A logística, alguma coisa em termos de bar, de estacionamento. E ficou definido já da maneira que combinamos com ele, né, que o Icasa vai contratar outra empresa para gerir, para tomar de conta do bar e do estacionamento. Dentro da reunião também conversamos sobre algumas despesas lá da arena, né, para alinhar algumas coisas que chegaram em geradores, algumas coisas, né, para a gente ver como é que vai ficar esses 5 jogos que o Icasa vai fazer agora na primeira fase na Arena Romeirão. Para que o torcedor entenda, Aloysio, o que é que mudaria com relação aos bares lá da Arena Romeirão e também com relação ao estacionamento que você destacou aí, que deve haver mudanças? A gente vai tentar mudar para melhor, Aloysio. A gente vai procurar fazer com que o torcedor se sinta melhor, né? Algumas coisas de alimentação, a bebida ser gelada, entendeu? Essa nossa preocupação são as reclamações dos torcedores. Baseado na reclamação do torcedor, a gente está procurando as melhorias. E para procurar a melhoria, a gente tem que procurar realmente o secretário de Esporte do Estado, que é a pessoa responsável por esse setor, e ele nos atendeu muito bem, nos ouviu e disse que tanto o bar como o estacionamento, o Icasa resolvesse procurar a sua empresa que fosse adequada para fazer o serviço para agradar o torcedor. Aloysio, com relação a ambulantes, esse tema foi discutido por você? Existe alguma possibilidade daquele pessoal que trabalha de forma informal voltar a trabalhar lá no Romeirão? Essa parte é muito difícil, viu, Aloysio? A gente teve conversando, essa parte que tem que ter uma empresa responsável, não pode entrar avulso, né? Que todo produto que for vendido dentro do estádio, ele tem que ter uma empresa responsável. Na seguinte forma, se for um alimento que faça mal a um torcedor, então tem que ter uma empresa responsável por aquele alimento, porque não vai pagar tanto o Icasa, que é responsável naquele momento, como também o Estado, que é o gestor do estádio. Aloysio, com relação a esse primeiro jogo, vai ser contra o Crato. O mando de campo é da equipe cratense, mas claro, o Icasa tem interesse que o seu torcedor vá, compareça, mas até agora nada de ingressos. Isso te preocupa, Aloysio? Já tarde foi que a gente foi saber realmente os preços dos ingressos, né? Eu estava viajando e sempre comunicava com os meninos e ninguém me informava como é que fica esses ingressos. Mas a gente está vendo, a gente pegou hoje à tarde aqui, a tardinha, né? Que os preços dos ingressos vai ser R$30, né? Todos os setores sociais não, que a gente lá trabalha com norte, leste e oeste, R$30 com meia de 15, né? Aí vai ter o prêmio, isso os preços para domingo, o jogo do Crato, não é do Icasa. Aí tem um prêmio R$60 com meia de 30, né? E os camarotes R$70. Tá um preço acessível para a torcida comparecer, né? Tanto de R$30, como não sei se tem meia ainda de 15, né? E tem os torcedores dele lá do Crato também, não sei como é que fica essa venda. Mas entrei em contato com eles hoje, eles passaram esse preço pra gente. Eu acho que o Icasa, a torcida tem que comparecer para ajudar a estreia. A gente precisa muito dessa torcida, tanto na estreia como em todos os jogos, né? Que a gente vai fazer mais 5 jogos na arena. E que é a presença da nossa torcida que dê força para a gente subir. A gente está trabalhando muito, estamos procurando fazer as curvas muito corretas, está tudo certinho, os jogadores já estão no bid, uniformes já chegaram, inclusive trouxe as camisas de Fortaleza, já estão vendendo as camisas já estão à venda, tanto a branca como a verde, estão muito bonita a camisa, pode vir comprar aqui no CT ou pela internet. A camisa ficou muito bonita, muita gente elogiando essa camisa, nos ajuda na compra da camisa e comparecendo também domingo para a gente ter a primeira vitória e começar com o pé direito.
Muito bem, ouvimos aí o presidente da equipe Casiana, o Aloísio Gregório. E a partir dessa fala do Aloísio, viu, Marco e JF, a gente aproveita para fazer duas correções no que a gente falou ontem já na segunda participação. A primeira delas, as cadeiras prêmio não serão 50 e sim 60 reais. E a quantidade de ingressos será de 4.690. 4.690, esse é o número de ingressos que estarão disponíveis para a torcida para o jogo do próximo domingo. Agora, o que acontece, Marco e João Filho, é que, infelizmente, as informações sobre o Crato são muito escassas. Essa questão de ingressos foi uma luta aí para o torcedor entender. Muita gente já achando que o preço da arquibancada seria de 60 reais, e não, é de 30 reais. As cadeiras premium, que são aquelas cadeiras acolchoadas, é que custarão 60 e os camarotes terão um valor de 70 reais. Esclarecidas essas dúvidas, agora a gente espera que esse ingresso possa chegar o quanto antes. A expectativa é que seja apenas no sábado, mas que esteja aí à disposição do torcedor do Icasa, principalmente, que está aí na expectativa e vivendo, né, toda essa atmosfera boa para a estreia do Verdão, Marco e JF. E a gente espera, viu, Aloísio e João Filho, que os nossos clubes aprendam a organizar melhor os jogos na Arena Romeirão. Por isso que é importante essa iniciativa do Aloísio Gregório, presidente do Icasa. Eu quero aqui me referir, inclusive, João Filho, a dois jogos em que eu acompanhei um pouco a chegada do torcedor no estádio. Aquele jogo Icasa e Pacajus, que foi o maior público da Arena Romeirão até hoje, ano passado, acho que no mês de novembro, foi um jogo de uma péssima organização no que se refere ao acolhimento ao torcedor. O torcedor vai para o estádio, ele tem que se sentir bem, ele tem que ser bem recebido, ele tem que ter comodidade para comprar o ingresso, para entrar no estádio, para escolher o local onde vai ficar de acordo com o ingresso que comprou. E naquele jogo Icasa e Pacajus foi uma coisa horrorosa com relação ao acesso do torcedor para entrar no estádio. A fila enorme, dando volta, o pessoal pegava a fila, quando chegava próximo à catraca de entrada, né? Aí não tinha mais fila, ficava aquele bolo de pessoas. E aí, um empurrando o outro, sabe, uma esculhambação. Essa é a palavra correta para o que aconteceu naquele jogo Icasa e Pacajus. Quem esteve lá na fila sabe o que é que eu estou falando. Aí vem Guarani e Ceará esse ano. Também um público muito bom, quase 4.000 pagantes. E pessoas passaram 30 minutos, 40 minutos na fila no sol. 40 minutos no sol. Lamentável isso. E isso não foi ninguém que me contou, não. Eu vi. Faltando 1 hora para o jogo começar, problema lá no leitor e as pessoas na fila um tempão, mais de meia hora no sol. Então assim, o torcedor, ele vai e passa por uma situação dessa, ele não volta mais. Não, jamais. Quem que diabo vai para um lugar para ser mal recebido, maltratado, para sofrer? Já basta o resultado, que geralmente é ruim. Além de tudo, você entra no estádio nessas condições. Então, dirigentes do futebol de Juazeiro e do Cariri, ao utilizarem a arena, pelo amor de Deus, organizem melhor, para que o torcedor se sinta bem acolhido. Rapaz, comprar um refrigerante num bar lá da Arena Romeirão, ô negócio difícil, rapaz. É uma missão impossível. Primeiro, você passa um tempão na fila, é gente demais, o atendimento não é bom, é aquela loucura, entendeu? É um amontoado de pessoas, sei não, acho que a gente precisa melhorar muito e eu louvo aqui o esforço do Aloísio, que é um cara organizado, um cara do bem, né? Que eu conheço já há algum tempo e que pode aí tentar melhorar alguma coisa. A gente sabe que a gestão do estádio não é dos clubes. Os clubes são mandantes, pagam um absurdo e a gestão não é dos clubes, então é preciso que haja um entendimento para melhorar. Porque do jeito que estão fazendo hoje, vocês estão afastando o torcedor da Arena Romeirão. Mais algum detalhe desse primeiro momento, Aloísio?
Não, só com relação à fala aí do Marco, viu, JF? Só deixar claro pro torcedor, essas mudanças não estarão acontecendo neste domingo, porque o mando de campo é do Crato, apenas no dia 12 de fevereiro, quando o Icasa recebe o Tiradentes, aí sim como mandante. Lembrar isso para que o torcedor domingo não reclame. Agora o presidente foi lá, pediu um monte de coisa, mas não está acontecendo nada. Domingo, o mando de campo é da equipe do Crato Esporte Clube. Valeu, Aloísio, obrigado pelas informações, as primeiras do Verdão do Cariri, aqui no nosso Vale Esportes do Timaço da Vale FM. A hora do Timaço. Conferindo para você, 18h30, a hora em nome de Novo Rio Veículos. Atenção, você de Crato, a nova loja Glamoda tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense. Para você mesmo ou para presentear alguém com bom gosto, a nova sensação do nosso comércio fica no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde 494, no centro de Crato, onde você será bem recebido. Visite a Glamoda e sinta-se em casa. Abraço pro Gilcimar, ele lembrou, sabe de quem, Marco? Lembra de Lúcia, que vendia refrigerante, cerveja? Aí o Gilcimar fez uma brincadeira que eu não vou trazer aqui no ar. Um abraço pro querido Gilcimar Leite. E lembrar com muito carinho da Lúcia, né? Que sempre no antigo Romeirão que vendia, comercializava. Deu até saudade de Lúcia. Deu saudade de Lúcia. O negócio tá tão complicado pra você comprar uma água lá no Romeirão em dias de jogos que deu saudade de Lúcia, viu? Então um abraço pro Gilcimar, tá feito o registro. Não dá pra colocar o áudio aqui do Gilcimar, não, viu? Joãozinho. Um abraço pro querido Gilcimar, apresentador do jornal Nova Manhã. E é? É, rapaz, apresentador e produtor. Rapaz, disse que ele quase quebrou a mesa hoje. E foi? Foi. E o que foi? Fazendo propaganda do Vigomax. Ixi, nossa. Rapaz, quando a gente faz uma propaganda de um produto que a gente conhece, e Gilcimar, a usa gente o se Vigomax? empolga, né? Rapaz, diz ele que Bulhões usa e passou as informações pra ele. Ah, tá legal. Tá certo. Diz Gilcimar, Cícero Davi também usa. É Gilcimar que tá falando. Mas só não o Gilcimar não usa. Não sei, eu sei que ele bate bem na mesa, quase quebrou a mesa. Bom, Gilcimar, tem direito de resposta pra você, viu? Se você é vendedor de joias ou quer iniciar o seu próprio negócio, procure a Dourados. Folheados com garantia, melhor preço do mercado. Se você já é fabricante e quer banhar a sua mercadoria com segurança, então venha conhecer a mais moderna linha para folheados do Brasil. Dourados Joias, transformando o seu sonho em realidade. A Dourados fica localizada na rua Ivari Feitosa, número 9, com os telefones 35666119, WhatsApp da Dourados 999933031. Bom, o nosso produtor aqui tá informando que tá havendo um problema nas imagens hoje na transmissão do programa Vale Esportes no YouTube. Estamos apenas com o áudio do programa, né? A gente coloca as imagens aqui dos nossos estúdios. Hoje não é possível por um problema técnico. Então já vi aqui algumas mensagens, pessoal perguntando aqui no chat do nosso canal no YouTube, cadê as imagens? Bom, infelizmente hoje não será possível. Somente o áudio, né? O problema vai ser resolvido e amanhã deve estar tudo ok. Olha, JF, o Cariri ganhou mais uma empresa que chega para ser líder no seu segmento. Ambev, pipocas doces e salgadas, salgadinhos Pipoclaps com vários sabores, os snakers de cebola e bacon deliciosos, hein? A garotada adora e os adultos vão se apaixonar como petiscos. Procure nas bombonieres os nossos produtos. Produtos Ambev, feitos com amor. Este é nosso, é do Cariri. A gente fala também, sabe de quem? Do Colégio Compasso, onde você pode fazer a matrícula do seu filho. Equipe pedagógica preparada, uma estrutura muito bacana, pronta para receber o seu filho, sua filha, no Colégio Compasso, que fica localizado na rua Odilon Gomes, 474, do bairro Tiradentes. Mais informações pelo 35710531. Pizzaria e Hamburgueria Oval, promoção pra você toda quarta-feira, mas todo dia é dia de pizza deliciosa na Pizzaria Doval, que também tem esfirras, lasanhas e beirutes. Pizzaria e Hamburgueria Oval, peça sua pizza no WhatsApp 988429514. Bom, quem tá com a gente também,
Aqui na Vale FM, perdão. Quem é? É o ESC Cursos. Você vai pedir perdão por quê? Foi o que você fez, João Filho? Acabou dando uma engasgadinha aqui. Você vai fazer igual aquela presidenta? Você se engasgou com você mesmo? Aí quem tá dizendo é o senhor, não me comprometa. Não me comprometa. Bom, eu falo do ESC Cursos, que comunica que já estão abertas as matrículas para as turmas do pré-vestibular e o Enem 2023. E uma novidade para você, escuta só, viu? A turma ESC Med com preparação exclusiva para os vestibulandos de medicina. Então não perca tempo. Matricule-se agora e faça parte do cursinho que tem o maior índice percentual de aprovações em vestibulares e Enem, além da melhor equipe de professores, ótimo material didático e uma equipe pedagógica pronta para ajudar o aluno. Mais informações, ESC Cursos 999822476. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Um abraço pro querido amigo, colega radialista, capitão Vladimir Carvalho, ouvindo a gente lá em Altaneira. Terra boa, Altaneira. Capitão Vladimir, diretor-geral da Escola 18 de Dezembro em Altaneira. Um grande abraço, sucesso aí pro nosso querido Vladimir Carvalho, gente da melhor qualidade e sempre muito competente em tudo que faz. O Vale Esportes também tem oferecimento de Grage Veículos. Compra, venda, troca, financia seu carro seminovo multimarcas com os menores preços e garantia de mercado, financiando o seu veículo com as menores taxas, carro com procedência e a melhor avaliação do seu usado. É na Grage Veículos, Avenida Padre Cícero, 1215, bairro Salesianos, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Telefone 99208-8592. Eu falei da Grage Veículos. Você viu a camisa desse rapaz aí? É bonita? É sim, bonita, bonita, né? é. Qual time esse aí? Acho que é o Vitória da Bahia, né? Bonita camisa do seu Bom, Antônio. deixe-me falar da Madeireira Beira Rio. Para você que quer economizar na hora de construir e reformar, passa na Madeireira Beira Rio. Tem sempre ofertas para você todos os dias. É isso mesmo, madeiras direto do Pará, tem ripas, caibros, linhas, madeirites, portas, forras e telhas, material elétrico, hidráulico. Meu amigo, entrega rapidíssimo, o melhor preço da região do Cariri. Mais informações na rodovia Juazeiro Barbalha. Você pode comprar e pagar em até 10 vezes no seu cartão de crédito. 3512-5007 é o número fixo. Tem um WhatsApp também, 99840-1976. Olha, gente, domingo tem o Cariri da Sorte. E aí, você já comprou o seu? Apenas R$5. Do primeiro ao terceiro sorteio tem R$5.000 em cada prêmio para você. No quarto sorteio, um carro 0 km, um Fiat Mobi zerinho. E tem o Giro da Sorte com 20 prêmios e R$500. Tudo isso você concorre com apenas R$5. E comprando o Cariri da Sorte, você está ajudando as ações da Pai Brasil. Compre já o seu Cariri da Sorte também pelo aplicativo. Você tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar tem a solução para você. Faça o seu orçamento sem compromisso. Temos condições especiais para você adquirir o seu sistema de geração de energia solar. Você pode financiar 100% do seu projeto e a parcela vai ficar equiparada ao que você paga hoje na sua conta de energia. Pode parcelar no seu cartão de crédito em até 18 vezes. É verdade, viu? Gênesis Solar, fala com o Luciano Carvalho, chama ele no zap 981237956. Você vai deixar o sol pagar a sua conta de energia. Aqui Vale FM 99,9, também em nome da Sofumê Service. Película de alta performance com 10 anos de garantia. Rapaz, que trabalho excelente da Sofumê. Revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos na rua José Marrocos 408 em Juazeiro do Norte. WhatsApp 98805-4899. E olha, João Filho, esse nosso comentário sobre essa coisa de tratar bem o torcedor na Arena Romeirão tá dando muito o que falar, muitos comentários no nosso chat, no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Você vai lá também, desabafa, diz o que você tá achando, se tá gostando, se não tá gostando, né? Da maneira como o torcedor tem sido tratado nos jogos lá na Arena Romeirão.
Tá certo, então. Obrigado, pessoal, que tá interagindo e que serve aí para os clubes mandantes. Vão mandar os seus jogos na Arena Romeirão. O pessoal possa trabalhar para melhorar aí a questão do atendimento ao torcedor. O torcedor compra o ingresso e merece sim ter um atendimento decente, um atendimento de qualidade. Bom, eu falo do Hotel Amuarama, a casa do Caririense, na capital cearense. Vai a Fortaleza? Você vai se hospedar no melhor hotel de nossa capital. Então faça a sua reserva pelo 0 operadora 85 33048900. Abração, meu amigo Genilson, toda a equipe do Hotel Amuarama. Bora falar também da Jau Presentes. Tudo para você presentear. Artigos para o carnaval também na Jau Presentes. Artigos para o lar, decoração, brinquedos em geral. Lá na rua Delmiro Gouveia. A rua é a Clóvis Bevilacqua 536. É no meio do quarteirão, no centro da cidade de Juazeiro. Eu tô sempre errando o nome da rua. Você tem um negócio da Clóvis Delmiro Gouveia. Bevilacqua, que é a rua do antigo Cine Plaza. Rua Delmiro Gouveia, Rua Clóvis... Rua Clóvis Bevilacqua, 536. No meio do quarteirão. É no meio do quarteirão. Não Delmiro Gouveia, e sim Clóvis Bevilacqua. Esqueça Delmiro Gouveia, Esqueça. Clóvis Bevilacqua. João Filho, quem foi Clóvis Bevilacqua? Rapaz, eu sinceramente... Você não conheceu o seu Clóvis? Não. Eu acho que o senhor conheceu mais Delmiro Gouveia, porque o senhor só fala em Delmiro Gouveia. Tenha calma, não desvia o foco, não. Clóvis Bevilacqua foi um grande jurista, João Filho. Foi um grande advogado, e homenageado aqui em Juazeiro do Norte. E a Jau Presentes fica na rua Clóvis Bevilacqua, 536, no meio do quarteirão. Então deve ser o mesmo Clóvis Bevilacqua que tem o seu nome na escola onde dei os meus primeiros passos na vida escolar, no Colégio Clóvis Bevilacqua em Jaguaribe. Por isso que você é um rapaz inteligente, JF. Tem o nome dele lá, Colégio Clóvis Bevilacqua. Tá certo. Aqui no Timaço da Vale FM também, Alfa Vidros Vidraçaria. Na fase mais sofisticada de sua obra, preço, qualidade e satisfação na Alfa Vidros Vidraçaria, Avenida Plácido Heraldo Castelo 320, WhatsApp 998125851. Marco Valério, eu vou falar agora, sabe de quem? Da Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço, satisfação. Alfa Vidros é completa, tem cortinas de vidros, box espelhos e esquadrias. A loja fica, sabe aonde? Na Avenida Plácido Heraldo Castelo, número 320, WhatsApp 998125851. Vamos em frente também, meu querido JF, em nome de Madeireira Beira Rio, certo? Já foi. O lugar certo para você economizar. É só passar lá. Passa lá. O senhor já passou na churrascaria Mão de Vaca? Não. Pois tô fale aí esperando pra que... gente. Mão de Vaca eu falo com eu vou jantar conhecimento, com boi daqui a pouco. Pronto, porque lá é sensacional. O melhor churrasco do Cariri e pratos que conquistaram a nossa região na churrascaria Mão de Vaca. Ainda tem delivery. Eu digo delivery. Se você quiser ficar em casa assistindo aí um filme, uma série da Netflix, abre o JFood e pede 988657741. Churrascaria Mão de Vaca, indiscutivelmente a melhor do Cariri. O seu Antônio também aprova. A gente fala também da Fox. Aconteceu algum problema com o seu smartphone, com o seu iPhone? Faz o quê, JF? Não fique preocupado. A Fox tem para você uma equipe técnica especializada, equipamentos de última geração, garantia de 3 meses nas peças montadas na loja, uma linha completa em smartphones. Fox em Crato, na Senador Pompeu 156, com 2 lojas no centro aqui de Juazeiro, e tem uma loja aberta agora para você lá no Cariri Shopping. Bom, bora falar então do time do Guarani, Leão do Mercado. Não faça isso com seu torcedor. Ontem o Guarani sofreu mais uma goleada, agora de 5-0. Tomou de 5-0 do Ceará, 5-1 do Iguatu, 5-1 do Caucaia. Aí teve aquela derrota que até nos deu uma esperança. Olha só, com derrota a gente teve uma esperança. Foi só de 1-0 pro time do Atlético, jogando razoavelmente, né, dentro daquilo que se espera de um time de futebol. Mas ontem o negócio foi feio, JF. Ô Marco, antes aqui do Anderson, me permita lhe fazer uma pergunta. Em toda a sua vida, se eu souber responder, acompanhando o futebol, você já viu algum time de futebol disputar um campeonato sem marcar um ponto sequer até o final? Não conseguir ganhar nenhum jogo? Eu não me lembro, mas já teve sim. Já teve? Já teve aqui no futebol cearense um time que perdeu todos os jogos. Porque estamos correndo o risco disso acontecer.
aqui em Juazeiro, aqui vizinho Juazeiro e Barbalha. Mas enfim, tomara que isso não aconteça. Anderson Luiz com informações atualizadas do Guarani. Boa noite, Anderson. Boa noite para você, João Filho. Boa noite, Marco, a todos os ouvintes do Vale Esportes. O problema é o pós-derrota, a ressaca dessa derrota. O que movimentou bastante o dia de hoje foi os bastidores. Hoje, o presidente da executiva do Guarani, o Soares, acabou mais uma vez entregando o cargo, deixando à disposição, dessa vez, ao Conselho Deliberativo do clube. Chegou até essa conversa com o presidente do Conselho Deliberativo, que é o Alisson, o Alicel, como a gente conhece. E o próprio Alicel vai conversar conosco agora, explicando um pouco mais sobre essa situação e falando sobre essa entrega, esse momento do Guarani no Campeonato Cearense. Boa noite, Anderson. Boa noite, Marco Valério, Delton Sá, todos aí da Rádio Vale FM. Boa noite, torcida do Guarani, torcida que merece muito respeito. Venho aqui afirmar mais uma vez que o presidente Soares deixou mais uma vez o cargo à disposição. Lembrando que, no início, chamei as eleições 2 vezes e não apareceu ninguém. Conversei com o Soares e ele aceitou o projeto dentro das limitações. Nós já sabíamos que ia ser difícil e provavelmente pela receita, taxas e a perca de alguns patrocínios era muito, muito difícil. E também era normal ir para o quadrangular da morte e jogar com honra como sempre jogamos. Agora, do jeito que está, o que estão fazendo com o nosso Guarani, o nosso Leão do Mercado, é uma tremenda sacanagem. O Guarani nunca precisou se vender. O futebol está se destruindo, o futebol brasileiro em geral está sendo destruído por essas casas de apostas. Infelizmente hoje não podemos confiar em mais ninguém. Estou triste, assim como vários abnegados, diante dessa situação. Ninguém ajuda, essa é a verdade, o torcedor não é otário, o torcedor vê o momento, vê o que acontece, vê as coisas que acontecem, não quer ajudar. Mas por outro lado tem uma luz no fim do túnel. O cargo do presidente está à disposição. Se alguém ou algum grupo quiser assumir, limpar a sujeira e tocar o campeonato, terminar o campeonato com honra, será muito bem-vindo. Vamos procurar ajudar na maneira do possível. Creio que o torcedor volte a acreditar. Tudo precisa de mudança. Temos que se acostumar à mudança, se adequar à mudança. Consequentemente, volte a ajuda de todos os torcedores. Agora não pode ficar do jeito que está. Essa palhaçada. Esse é o momento dessas pessoas que reclamam tanto, se unam para assumir. Juntem aí uma base, assumam. O presidente está entregando, já entregou uma vez, não apareceu ninguém, já falou das dificuldades, aí acontece essa sacanagem e fica aí, o Guarani sendo prejudicado. Então, meus amigos, muito obrigado pelo espaço. Esperamos por dias melhores. Boa noite. Tá, e as palavras do Alisson, o que me chamou mais a atenção nessa entrevista foi um trecho que ele fala: se tiver algum grupo que queira assumir para vir limpar a sujeira do clube, o cargo do presidente está à disposição. Quando ele diz isso, Anderson, a gente pode entender que talvez algumas pessoas pudessem assumir o Guarani e que teriam pessoas descontentes e que pudessem, num momento como esse, se unir para assumir o Guarani, porque me parece o Soares sem forças para resolver esse problema. Ele já tentou tudo que foi possível, né? Fez aquela parceria no início do campeonato, jogadores de péssima qualidade, mandou aí uns 15 embora, depois contratou mais uns 12 jogadores, não estão correspondendo. A gente sabe que o problema financeiro, ele é real no time do Guarani. E aí, teria alguém para assumir o Guarani, um grupo, como foi até citado agora há pouco, ou não? Até o meu conhecimento, desse exato momento, eu não conheço ninguém que tenha interesse de hoje chegar a assumir o clube. Até porque mesmo no campeonato, o próprio Alisson abriu a eleição 2 vezes, convocou a eleição 2 vezes e não teve ninguém, nenhum grupo, nenhum dos torcedores que vieram, ou abnegados que vieram a se candidatar-se a presidente do Leão do Mercado. Agora o fato é que o torcedor, infelizmente, está muito triste, lógico, com razão, com tudo que vem acontecendo no clube, tudo que aconteceu nessa primeira fase do Campeonato Cearense. O torcedor cobra bastante o Soares, cobra bastante o Rominho, mas também tem o outro lado da moeda. O
tem que ver que os caras também estão sozinhos, tá só o Rominho, o Suarez, não tem muito apoio, a realidade deles, infelizmente, é bem complicada. Eles estão fazendo tudo que está dentro da realidade deles, dos dois, do Rominho e do Suarez, para conseguir manter o time na primeira divisão. Desde o início, o discurso já era esse. A gente já sabia, por mais que tinha esperança de que o Guarani conseguisse manter-se na primeira divisão nessa primeira fase, mas a gente já tinha noção que o Guarani iria para esse quadrangular do descenso, pela formação do time, pelo investimento que o Guarani iria ter para essa primeira divisão, mas não da forma que está acontecendo. O Guarani sofrendo várias goleadas no campeonato e precisa dessas mudanças. Vale ressaltar também que esses 2 dias que o Guarani passou na capital, o Guarani não treinou. O time que foi a campo contra o Atlético não treinou. E o time que foi a campo contra o Atlético teve somente 3 dias para trabalhar. Então, tem a condição física, tem a parte psicológica também que conta. E por que é que não treinou hoje? Porque o Guarani não... Hoje especificamente foi folga para os atletas. Mas tá certo isso? Hoje foi folga para os atletas. Se o time vem sem treinar... O Caba toma de 5-0, aí bota... Não, os meninos estão cansados, vão descansar. Porque... Na boa, a gente tá aqui falando isso querendo que as coisas se resolvam. Sim. A gente quer o bem do futebol de Juazeiro. Então, não dá pra compreender. Se você tá me dizendo que o time não treinou lá em Fortaleza... Nem segunda, nem na terça. Pronto. Aí joga na quarta, toma de 5, volta pra Juazeiro do Norte. Aí não treina. Por que não aproveitar? Vamos fazer um treinamento mais leve, tudo bem, ver se tem alguém contundido. Aí tudo bem. Se alguém tá contundido, vai tratar, não participa do treino. Mas simplesmente não treinar, eu sinceramente não entendo, viu? Por que dessa decisão? O Guarani, infelizmente, eu coloco essa palavra, ele virou o Crato em termos de resultados. O Crato na temporada passada a gente viu como foi. O Guarani de Juazeiro está se tornando um Crato Esporte Clube em termos de resultados. Está passando vexame, está passando vergonha para o seu torcedor. A instituição Guarani de Juazeiro não merece isso. É uma instituição de quantos anos tem o Guarani, Anderson? 80 anos? Mais de 80. Mais de 80 anos. Não merece passar essa vergonha não, Marco. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável você perder 4 jogos e nesses 4 jogos você tomar 16 gols, você não marcar 1 ponto sequer, fazer só 1 gol. A instituição não merece isso. É lamentável realmente os resultados vem bem a não dizer o que o Guarani representa de fato para o seu torcedor e para o futebol cearense. É de fato vergonhoso para o torcedor rubro-negro, que tem razão sim de ficar chateado, tem razão sim de cobrar a diretoria do Leão do Mercado por resultados melhores nesse campeonato. Suarez é um cara que eu respeito muito pelo trabalho que ele tem, não é de hoje, é de muito tempo no futebol de Juazeiro, mas não com o Guarani, com o Campo Grande. Eu fiquei a me perguntar, meu Deus, por que tiveram que buscar um cara fora do clube para poder assumir a executiva de um clube? Porque não acharam ninguém, né? Porque nomes nós temos vários aí, mas ninguém teve a coragem de poder... Não, eu assumo, vamos trabalhar, vamos conversar, porque está em jogo aí a instituição, o nome, o zelo. Infelizmente isso não está acontecendo. O nome do Guarani está lá embaixo, tá? Tá arriscado, como eu disse a você antes de chamar o Anderson. O Guarani pode perder todos os jogos desse campeonato. E há um detalhe, o Guarani tem um jogo a cumprir ainda na fase classificatória, que assim, em termos de pontuação para a próxima fase, não significa mais nada, né? Esse jogo entre Guarani e Barbalha para o Guarani não vale nada. E nem pro Barbalha, né? Se o Guarani perder, continua do jeito que está. Se o Guarani ganhar, também não vai mudar nada, continua do jeito que está. O Guarani tem que se preparar para o quadrangular do descenso, que comumente chama-se quadrangular da morte, porque dos 4, 2 caem para a segunda divisão. Então, para esse quadrangular, onde o Guarani terá 3 times acompanhando o Guarani, entre eles o Barbalha. 6 jogos. 6 jogos, quer dizer... Não, 5 jogos. 5 jogos, 5 jogos. 6, você tem razão, 6 jogos. 6 jogos. Né? São 4 equipes, né? Exatamente. 3 comando do Guarani, 3 fora. Então, são 6 jogos. Então, o Guarani tem que se preparar, assim como o Barbalha também, mas a gente está falando do Guarani aqui, tem que se preparar para esse quadrangular do descenso, porque aí sim é a hora da definição. O Guarani já estava nesse quadrangular, a derrota de ontem, em termos de pontuação, não alterou nada, feio foi tomar de 5, como na próxima quarta-feira o Guarani tem mais um jogo. De ninguém, né? Exatamente. O Calcaia não tinha ganhado de ninguém até ontem, estava zerado também na tabela de classificação.
Então é vergonhoso, é vexatório o que está acontecendo no futebol de Juazeiro do Norte com o Guarani Esporte Clube. Aí fica até difícil para o Guarani, para as pessoas que estão à frente do Guarani, conseguir parceiros de fato, que a maior indagação é como confiar nessa situação se o Guarani vem sofrendo goleadas consecutivas. Então as próprias pessoas, os próprios abnegados que ajudam, acabam desconfiando. Até porque surgem as especulações, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Então isso também acaba manchando a história das pessoas, a imagem do clube, enfim. De fato, então o Guarani precisa trabalhar. Já eu penso que esse jogo do Barbalha vale muito para o Guarani, pensando nessa situação, na questão da imagem do clube. O Guarani precisa vencer o Barbalha para mostrar de fato para o seu torcedor que está vivo, que tem sim condições de continuar na primeira divisão do Campeonato Cearense. E o jogo é terça-feira, 3h30. No site da Federação, das 21h35. 21h35. O cenário é assustador para o torcedor do Guarani. O torcedor se empolgou, ficou feliz em voltar para a primeira divisão. O Guarani tá dando um passeio na primeira divisão, mas um passeio que ele tá doido para arrumar as malas e voltar para a segunda divisão. E, infelizmente, é o que está caminhando para acontecer. Antes aqui do Anderson encerrar, um abraço para o Raul Santos, Marco, que tá escutando a gente, executivo de futebol do Ferroviário. O Ferroviário vai embarcar, o Kilber vai trazer mais informações para enfrentar o Bahia pela Copa do Nordeste. Um abraço para o Raul, sucesso aí na caminhada. Anderson Luiz, mais algum detalhe? Só que o Guarani volta a trabalhar amanhã, João Filho, no período da manhã, já avisando esse jogo contra a equipe do Barbalha. Tá certo então. Marco Valério, vamos ao intervalo? Rapaz, tô aqui com o site da federação aberto. Sim. Estádio Inaldão Lírio Calou, terça-feira, 7 de fevereiro, 15h30. Então houve alteração no horário, né? Guarani Barbalha, 3h30 da tarde. Mas estava no horário que o Anderson disse. 21h35. Estava no horário, até ontem mesmo, estava às 21h35. Mas acredito que hoje a federação fez essa alteração, muito por conta também de questão... Eu já vi essa mudança à tarde, né? Muito por conta da questão de custos, né? Das equipes, iluminação, enfim, essas situações. A gente vai pro intervalo agora? Vamos lá, João Thaís. A gente volta já com muito mais aqui no Timaço da Vale FM. Daqui a pouco tem o nosso querido Kilber de Campos trazendo informações direto da capital, informações do Ceará, do Fortaleza e também da equipe do Tubarão da Barra do Ceará. Vale FM 99,9. O Cariri da Sorte Especial desta semana está demais! Tem 15 mil reais em dinheiro do primeiro ao terceiro sorteio. 15 mil! E um lindo Fiat Mobi 0 km só no quarto sorteio. Um Fiat Mobi zerinho só pra você. E 10 mil reais no Super Giro da Sorte. São 20 giros de 500 reais. Já pensou faturar toda essa grana ou um Fiat Mobi por apenas 5 reais? E mais, o título é dupla chance. Ajude a Pai Brasil e concorra. Título emitido pela Cover Capitalização. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo
A Prefeitura de Juazeiro não para. O programa Educa Juazeiro desenvolve ações que garantem o aprendizado dentro da rede pública através do investimento na infraestrutura das escolas e o monitoramento da gestão escolar. O programa também incentiva o uso de tecnologia pedagógica e prioriza a qualidade no ensino. Juntos, vamos elevar o patamar educacional do município. Educa Juazeiro. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Vale FM. Vale FM. Bom, de volta aqui no Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Reta final do nosso programa. Um abraço do nosso amigo Carlinhos Pintor, lá do Crato. O amigo Luizinho. Alô, Luizinho, um abraço pra você. Nosso amigo Neguinho também, lá da Retificação Francisco. Obrigado pela audiência. Kilber de Campos tá por aqui no ponto. Você tem um recado aí, Marcos? Pera aí que tem um recado muito especial. Então vamos lá, vamos Diga escutar a Losco que espere só um pouquinho. Ele vai esperar. Vamos ouvir aqui, ó. A Rocha. Deixa eu ver aqui, tá no ponto. Meu amigo Marco Valério, João Filho e todos os ouvintes da Vale FM. Aqui quem fala é Genilson Monteiro. Grande Genilson. De Fortaleza. A quem devo a honra de ter aqui conosco hoje. Integrantes da nossa equipe Vale FM. Apesar de eu não estar presente lá no hotel, mas é sempre uma grande alegria recebê-los aqui. E o convite fica também extensivo ao restante da equipe. Marcos, só para reforçar a mídia do Hotel Amoarama, que o 3304-8900 agora também é um WhatsApp, tá bom? Então você não precisa mais fazer uma ligação direto para o Hotel Amoarama para fazer sua reserva. É só usar o 3304-8900, que é o nosso Zap Business, e fazer sua reserva conosco. Grande abraço, estou ligado. Grande Genilson, rapaz, Tá pessoa aí, da melhor qualidade. Tá aí o recado. Aí, mais uma comodidade. Vai marcar, né, a sua reserva lá no Hotel Amoarama? É só passar um WhatsApp DDD 85, que é capital, né? 3304-8900. E um abraço pro grande Genilson, que é o melhor dos melhores. Melhor gerente de hotel desse país. O Genilson torce pra que time, Marcos? Ceará Ele ou é Fortaleza? torcedor do Ceará. Torce pro Ceará. Ele começou torcendo pelo Quixadá. Ah, sim. Grande Quixinha. Tá certo. Aí depois de muitos anos morando em Fortaleza, ele simpatizou aí com o vovô, mas é um cara que tem assim uma admiração, um respeito, um carinho muito grande com os nossos clubes. Eu já me hospedei lá algumas vezes, ao mesmo tempo que Icasa, que Guarani de Sobral, que Guarani de Juazeiro, Ferroviário, e ele tem assim um carinho muito grande com o futebol dessas outras equipes, especialmente com os times de Juazeiro do Norte. Um abraço nosso querido Genilson, mas eu soube que o Kilmer de Campos está tentando levar ele para torcer o Ferroviário. É isso, Kilmer? Boa noite. Um abraço, meu querido JF, grande Marco Valério, amigos do Timaço da Vale FM. Genilson é alvinegro de 4 costados e louco pelo Quixadá, meu amigo. Mas vai que naquela camisa preta e branca dele cabe um vermelho, né? Aí se couber um vermelho, ele fica Ferroviário. Bom, mas a federação definiu agora à tarde que nós teremos 12 mil bilhetes, 12 mil ingressos para o jogo Ceará e Fortaleza, mando de campo do Ceará. Inclusive o sócio torcedor do vovô terá acesso garantido à partida. Dos 12 mil ingressos colocados à venda, 6.500 bilhetes, aí tá legal, 6.500 bilhetes destinados à torcida do Ceará e 5.500 bilhetes para a torcida do Fortaleza. Esse jogo acontece na terça-feira que vem, 21h35, é o jogo da TV aberta. Os preços de ingresso serão os seguintes: 60 o mais barato, 80 o ingresso meio e 140 o ingresso mais caro. Iago Pikachu completou ontem 100 jogos com a camiseta do Fortaleza. É um detalhe interessante, né? O Atlético do Ceará, o Atlético Cearense, sempre foi o calo do sapato da barbatana do Tubarão. Agora, quando joga contra o Fortaleza, meu amigo, o Atlético é uma mãezona. Tomou de 6 ano passado, tomou de 6 este ano, e o Fortaleza sempre passa o rodo no Atlético Cearense. Sábado aqui na capital, depois de amanhã tem Ceará e Sampaio Correia. Será o famoso teste de Série B, pois o Sampaio Correia, o Bolivão querido, é Série B e o Ceará acabou caindo da A para B. Falando em queda,
a CBF também definiu cotas da Copa do Brasil. O Ferroviário, como é quartona, Ave Maria, Ferroviário ganha R$900 mil para participar da Copa do Brasil. Ou melhor, 750 mil, 750. Se passar para outra fase, aí é mais 900 mil no cofre do Tutuba. O time do Ceará, que é Série B, ganha 1.250.000 na primeira fase. E o Fortaleza, se fosse disputar a primeira fase da Copa do Brasil, ganharia 1.450.000. O Fortaleza entra mais adiante, porque é clube da Sul-Americana, ou seja, clube envolvido com Libertadores de América. Falando em Fortaleza, o Leão está atrás do meia Caleb, jogador que joga no Atlético Mineiro. Fortaleza que contratou Tomás Pochettino, inclusive fez gol aí no Romeirão, naquele jogo contra o Barbalha, o jovem Samuel, e agora busca mais um jovem Caleb, que pertence ao Clube Atlético Mineiro. E o Ferroviário zarpa amanhã de manhã, eu também estarei zarpando amanhã de manhã rumo a Salvador, e amanhã a gente fala de algum lugar desse Nordestão querido. Estaremos indo de Expresso Guanabara, conforto em todos os sentidos. O Ferroviário vai de avião, mas eu prefiro andar e rodar nos bonitos e modernos ônibus da Expresso Guanabara. Vai de Guanabara, meu amigo, que é muito melhor. Ave Maria. Ao vivo, Ave Maria, que eu vi uma foto horrorosa aqui. Guanabara é um espetáculo, cadeira lá em cima, double deck, 2 andares. Vai de Guanabara. Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM, o Marco Valério. Ai, ai. Grande Kilmer de Campos. Obrigado, Kilmer. Forte abraço pra você. Valeu. Gente da melhor qualidade. Lembrando que nós estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, hoje com áudio. Oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Uval. Pra pedir a sua pizza deliciosa, é só você abrir o J Food. 988-42-9514. Esse é o WhatsApp da Pizzaria e Hamburgueria Uval. 988-42-9514. Em nome também, Marco, da Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda, presenteie e use produtos da Ramagem. Fábrica na Avenida Nestor Sampaio 690, com o telefone 3571-3758. Produtos Panebon Pão Nosso, produtos de qualidade, pão hot dog, pão de forma, hamburgão, pão árabe, também a deliciosa massa para pastel Tasquinha, é produto com a qualidade Panebon Pão Nosso. A gente fala também do Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais, e também de Baleia Burger. Baleia Burger. O melhor hambúrguer pelo menor preço. Pera aí que eu vou abrir o J Food aqui. Nossa, Baleia Burger é uma delícia. 988380548. Para você confirmar o seu pedido, receber na sua casa. Tem aquele suquinho de maracujá que é uma delícia. E sem nhenhenhen de Delta Sá, viu? É 988380548. Baleia Burger é uma delícia de hambúrguer. ESC pré-vestibular e cursos, o maior índice de aprovação em toda a região. E tem uma novidade esse ano no ESC, que é o Pré-Vest-Med, voltado diretamente para vestibulares na área de medicina. Procure aí o ESC nas redes sociais para mais informações e prepare-se com o ESC Cursos. Um abraço, amiga Jaildo Carvalho do ESC. Gente muito boa, Gente grande boa torcedor do Clube de Regatas do Flamengo e da Associação Desportiva e Cultural Icasa. Esqueceu o Recreativo. Recreativa também. E por falar em Icasa... Estão recreando lá no Icasa, Luiz O moço Vilar. do Crato tá voltando para falar dessa Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Icasa. Fala, Vilar. Você não vai complicar o rapaz com essa história do moço do Crato. Você não vai complicar... A cidade do Crato, diga assim. Você é nascido no Crato, Luiz? Sim. Nascido no Crato. Então ele é o moço do Crato. Pronto. Nascido, criado, crescido, assim é melhor. E sem bairrismo, né? O Cariri é um exatamente. só, somos uma região conurbada. Exato. Muito bem, vamos falar do Verdão do Cariri. Amanhã é dia Eu de disse Horto. conurbada, não foi conturbada. não. Entendam bem o que eu falei. Todinha agora, viu? Quem não souber o que é conurbada, olha no Google. Como se Crato, Juazeiro e Barbalha fosse uma cidade só. Somos né? um só, somos irmãos. Crajubara, exatamente. Você não sabe onde começa uma e termina a outra. Eu sei que é tudo bom.
Bem, amanhã é dia de Horto, o elenco do Icasa vai subir até a colina do Horto para pedir as bênçãos. Preparação física. Vão subir no pique, Aloysio. Eu quero saber se o repórter vai subir no pique também. Que JF já tá interessado em ir com você. Bora, JF. Nós dois. Rapaz. No pique. Aí você acaba comigo, dá. A gente já dá de primeira aqui, ó. No Eu acho que ele chega até o memorial ali. Dá pra ir pro memorial, não, JF? Aí depois sobe no pique. Rapaz, dá pra chegar no memorial. Dá pra chegar, né? Dá pra chegar lá em cima, Às JF. 9 horas da manhã, esse JF, momento. você chega aonde você quiser. Eu vou, vai eu, Fabiano e a Luiz do pique. Pronto, tá certo. A pessoa, Fabiano Rodrigues do pique. Fabiano aí. João Filho. João Filho. Bem, tá ouvindo. É uma tradição já do Icasa, sempre antes das competições, ir até a Colina do Horto, na estátua do Padre Cícero Romão, para pedir as bênçãos, enfim, proteção para esta competição, no caso aí a Série B do Campeonato Cearense. Falando sobre o elenco, Marco, a gente tem a situação do atacante Pingo, que na última terça-feira acabou sentindo a posterior da coxa esquerda, não participou dos trabalhos, ontem também ficou de fora, mas hoje ele realizou os exames de imagem e não foi constatada nenhuma lesão, o que é uma ótima notícia para o técnico Marcelo Vilar, até porque o Pingo deve ser um dos titulares da equipe no próximo domingo. Então, ele vai continuar fazendo trabalhos intensivos no departamento médico com o fisioterapeuta, o João Antônio, e quem sabe ele não tenha condições, né, de domingo, de já começar jogando contra a equipe do Crato. E a Federação Cearense mudou o horário do próximo jogo do Icasa no campeonato, ou seja, contra o Tiradentes, estava marcado para as 4 horas, mas ele foi adiado para as 5, que já é o horário tradicional de jogos na Arena Romeirão. Ou seja, Icasa e Tiradentes vai ser mesmo às 17 horas lá no estádio Mauro Sampaio, Arena Romeirão, no dia 10 de fevereiro de 2023, Marco Valério. Dia 10 é um domingo, né? Rapaz, eu acho que a federação colocou errado, JF. Esse jogo é no domingo, né? Dia 12. Mas no site está dia 10, então... Vamos no dia 12 mesmo, porque né? se for dia 10 é uma sexta-feira, né? É uma sexta-feira, exatamente. A federação colocou aqui, dia 10 de fevereiro mantida, mas na verdade esse jogo é no domingo. Então, dia 12 de fevereiro, 5 horas, e caso Tiradentes, essa mudança foi confirmada agora à tarde pela Federação Cearense de Futebol. No mais, a equipe do Verdão volta a trabalhar à tarde, amanhã às 4h30 lá no CT Praxedão, e finaliza os trabalhos no sábado pela manhã. Toda a expectativa boa por parte do torcedor, até porque não tem nenhum problema de bid, nenhum problema contratual, e Icasa está tranquilo com relação a isso. Tem essas questões ainda no departamento médico, o desfalque do Felipe Salles, a incógnita com relação ao Pingo, mas com relação aos outros jogadores, tudo tranquilo. O Icasa está aí bem, numa expectativa bem bacana, viu, Marco, para essa estreia. Legal, tomara que a gente possa ter aí uma boa estreia do Verdão do Cariri, um bom jogo também, respeitando o time do Crato. E como eu falei, João Filho, no comecinho do programa, que o Crato mudou o local de um jogo, a partida contra o Itapipoca. Inicialmente, partida marcada para o estádio Romeirão, né, a Arena Romeirão, mas por questões financeiras, o Crato pediu à federação, atendeu, o jogo será no Inaldão, em Barbalha, no domingo. Acho que houve um erro da federação, colocou aqui dia 12, que é sexta-feira, aí na frente, domingo, né? Houve um erro de digitação. Na realidade, o jogo será dia 14, né? No domingo, tá certo? Não, dia 12 é um domingo. Dia 12 é domingo. Então tá certo. O próximo jogo do Crato, depois do Icasa, é contra quem? Itapipoca. Itapipoca. E qual é a data desse jogo? Tá aqui marcado. Dia 10, sexta-feira, 5 horas. Aí passou pro dia 12. Então... E é no Inaldão. Então... Tá certo aí, porque o Crato vai bater com o mesmo horário do Icasa, mas só que o Icasa é no Romeirão, tá certo. Tá certo, não tem problema. E há um detalhe, o Inaldão em Barbalha vai virar o João Ronaldo de Pacajus. Todo mundo vai jogar lá, Crato vai jogar lá, Barbalha vai jogar lá e o Guarani vai jogar lá. Então virou o Ronaldão. O Ronaldão, tá quase todo mundo jogando lá, né? Que era, antigamente era o Domingão que era assim, né? Agora é o Ronaldão, todo mundo tá jogando lá com exceção de Ceará e Fortaleza. Agora vai ser utilizado também o estádio lá de Maracanaú, né? Foi feito agora, né? Chegou pra dar uma aliviada, né? O estádio lá que o prefeito Roberto Pessoa fez, né?
Tá certo, Aloysio? Tá certo, Marco Valério. Amanhã a gente volta com mais do Verdão. Muito bem, sempre com essa sua gentileza do nosso querido Aloysio Vilar. Só torço pelo time errado, mas o importante é ter saúde. Pra fechar, bora falar então, viu, mestre Félix? Agora do Guarani, do Leão do Mercado. Fecha com uma notícia boa, Anderson. Não faça essa cara, não. É difícil. O Leão do Mercado vai voltar a trabalhar amanhã pela manhã, e segue ainda no mercado atrás de mais contratações. E um meia, pelo menos, e o nome do treinador para assumir a equipe, já pensando nessa segunda fase. O Ferreira já foi embora? Não, o Ferreira continua, só que o Ferreira ele veio para se auxiliar no time do Guarani e estava interinamente desde o início, João Filho. Não tá nem dando treino, João Filho. O time não treinou um dia essa semana ainda. Né? Não é assim, essa né? semana não. Pois é. Essa semana o negócio tá errado demais, viu? O negócio tá complicado, viu? É como quem, assim, jogou a toalha já, né? Não precisa nem treinar, não. Mas amanhã treina? Amanhã treina. É possível, né? O negócio enfim. Pega o Barbalha na próxima terça-feira, mas antes o Barbalha joga no sábado. Não é isso? Sim. Barbalha tem um compromisso no próximo sábado. Boa sorte a Raposa Barbalhense também. Vamos embora, JF? Vamos embora porque o Vasco tá jogando, viu? E como é que tá o Vascão da aí? Gama contra o Resende, Campeonato Carioca, 16 minutos, 0-0. Ainda hoje pelo Carioca tem Volta Redonda e Fluminense. Tá certo. Vamos se enfrentar. Fluminense, o time verdadeiramente do coração de João Filho. No finalzinho aqui, um abraço pro Adriano de Barbalha e o Pelado, pra gente finalizar. Vixe Maria, cadê? Alfredo Benício, aquele abraço. Lacerda, meu amigo Júnior da Renovo Autos também. Áudio não dá pra ouvir porque eu tô no ar. Deixa eu ver mais aqui, muita gente. Pelado pedindo aqui um alô pra o torcedor do Icasa, Valdir, e também o Tico Defunto e o Aldísio lá no Crato. Um grande abraço pra vocês. Vilar, o Pelado é ouvinte de carteirinha de Aloysio Vilar. É fã de Aloysio Vilar. É fã incondicional. Exatamente. E nosso amigo Raimundo William, que está de volta à região do Cariri, lá em Caririaçu. Um grande abraço. Obrigado a todos que participaram também do nosso chat no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. O Vale Esportes volta amanhã.